Boa tarde, galerinha do nono ano. É isso aí, dando continuidade ao nosso hashtag Estude em Casa, volume 3. Esse material tá belíssimo. E a gente vai continuar as atividades. Hoje, em especial, atividade 21, que é reconhecer diferentes representações de um número racional. O que é um número racional, gente? É uma razão, ou seja, uma divisão. Razão é uma divisão. É um número dividido por outro, um número racional. Ou então uma fração. Não é? Exemplo, 3 sobre 5, 3 quintos. Isso é um número fracionário. Quando dividir, ele vai dar uma razão, vai dar um número racional. Não é? É um número no popular com vírgula, certo? Se você tem 3 e divide para 5, pessoal, não dá, né? 3 é menor do que 5. Então a gente bota 0 no quociente, a vírgula, e acrescenta um 0 depois do 3, transformando ele em 30. 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30, para 30, nada. Então ficou aí 0,6. 3 dividido por 5 é igual a 0,6, que é a letra A. Não é? Eu vou passar algumas questões com número racional para vocês. O outro é frações equivalentes. O que é uma fração equivalente, pessoal? Quem lembra? Lá no 8º ano, quando a gente viu. Ninguém? É fração igual, né, pessoal? Quando uma fração, o resultado dela dá igual ao da outra. Exemplo. 2 sextos, 3 quintos, 12 sobre 20 e 12 sobre 24. Qual dessas frações são equivalentes? Olha, 2 sextos, você pode dividir por 2 o numerador e o denominador, e vai dar o quê? 2 dividido por 2, 1/3. Ou dá 1, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3, dá 1/3. 3 quintos não dá para dividir, porque o 3 só dá por 3 e o 5 por 5. Então tem que ser dividido pelo mesmo número, né? Agora, 12 sobre 20. 12 sobre 20, você divide o 12 por 4 e o 20 por 4, que dá 3 quintos. E 12 sobre 24, dá para dividir tudo por 12. 12 dividido por 12 é 1. E 24 dividido por 12 é 2. Então, Ana tem 2 sextos, que é o mesmo de 1/3. Beto tem 3 quintos. Carla tem 12 sobre 20, que é a mesma coisa de 3 quintos. E Daniel tem 12 sobre 24, que é o mesmo 1/2. Qual dessas frações está igual? Beto e Carla. Ó. Beto, 3 quintos. Carla, 12 sobre 20, parece maior, mas é o mesmo 3 quintos. É a mesma quantidade. Então daria a mesma resposta. 3 dividido por 5, quanto é? A gente viu na questão passada, 0,6. 12 dividido por 20 é 0,6 também. Então, galera, a resposta aí é a letra B. A fração equivalente é aquela que você divide e dá o mesmo resultado. Mas, professor, você não dividiu, simplificou a fração. É uma outra forma que você pode achar a fração equivalente. Quando você tem frações que você pode dividir, você reduz ela a uma fração menor para achar a equivalência. Por quê? É mais fácil dividir 3 por 5 do que 12 por 20. Entenderam? Vamos para cálculos
envolvendo operações racionais. Quando a gente fala em cálculo, a gente está falando de adição, de subtração, de multiplicação, divisão e potência, tudo junto, ok? Tudo junto. Então o exemplo que ele nos dá aí é esse daí, ó. 5,6 menos 4 quinto mais 3 elevado a zero menos raiz quadrada de 49 dividido por 0,5. Galerinha, essa expressão, ela trabalha fração, número decimal, raiz quadrada, potência, soma, subtração, multiplicação, divisão. Tudinho. Certo? E ele queria só o resultado disso aí. Você começa, ó. Lá embaixo tem veja passo a passo. 5,6 menos 4 quinto mais 3 elevado a zero menos raiz quadrada de 49 dividido por 0,5. Ora, 5,6 eu não mexo no início. 4 dividido por 5 é 0,8. Então, menos 0,8. Os sinais eu vou mantendo, pessoal. 3 elevado a zero, qualquer número, lembre dessa regra. É regra, vale em qualquer canto. Qualquer número elevado à potência zero é 1. A resposta é 1. Então, 3 elevado a zero é 1. O 3 está positivo, mais 1. Menos. Ah, professor, você disse que não tem raiz quadrada de número negativo. Mas o menos está fora da raiz quadrada, pessoal. Então, quando está fora, o número da raiz é positivo. O número só é negativo se o menos estiver dentro da raiz quadrada. Ele está fora. Então, menos raiz quadrada de 49. Qual é a raiz quadrada de 49? É um número que multiplica ele mesmo e dá 49. Esse número é 7, ó. 7 vezes 7, 49. Só que ficou menos 7 porque o menos de fora da raiz acompanha o 7. Toda essa expressão, né, dividida por 0,5. Agora vamos juntar tudo do parente, ó. 5,8 menos 0,8 ficou 5. 5 mais 1, 6. 6 menos 7, ou 7 menos 6, é 1. Só que quem é maior, é o 7 ou é o 6? É o 7. E o 7 é positivo ou negativo? Negativo. Então fica menos 1. Dividido por 0,5. Olha aí o que vai aparecer para nós. Menos 1 dividido por 0,5. Pessoal, menos 1 dividido por 1 é 1. Mas se você tem a metade de 1 para dividir o menos 1, vai dar um número maior do que 1 ou menor? Maior. Explique. Vamos lá. Eu tenho 2 e quero dividir ele por 5. 2 dividido por 5 é 0,4. Por quê? Porque 2 dividido por 5 não dá. Eu boto o 0 e a vírgula. E o 2 eu acrescento um 0 para transformar ele em 20. Então 20 por 5 eu posso dividir. 20 dividido por 5 é 4. Então 2 dividido por 5 é 0,4. Agora se eu tiver um número maior do que 5, 10, vamos lá. 2 dividido por 10 eu sei que é 0,2. Por quê? Porque qualquer número dividido por 10, você faz o quê? Você pega o 0 do 10, bota lá com a vírgula e bota o número que está sendo dividido, no caso 2. Então 0,2. Moleza isso aí, né? Ah, o número primeiro era 5, deu uma resposta 0,4. O número seguinte era 10, deu 0,2, deu menor. Mas por que você disse que aqui é maior? Que é o contrário, gente. Ó, 16. Você quer dividir 16 por 4. Dá 4, né? 4 vezes 4 é 16.
Mas se você dividir 16 por 2, 2 não é menor do que 4? Vai dar um número menor do que 4 a sua resposta? Não, vai dar maior, né? Então dá 8. 16 dividido por 2 é 8. 8 vezes 2, 16. Ó. Se aqui eu tenho 1 e divido 1, dá 1. Mas se eu tenho 1 e divido por 0,5, que é a metade de 1, vai dar o dobro. Vai dar 2. Então, eu tenho menos 1 dividido por 0,5. Não vai dar 1, vai dar o dobro de 1, vai dar 2. Só que negativo, porque o 1 é negativo. Então fica menos 2, a resposta seria a letra A. Não diga que complicou não, gente. Facilitou. E a outra questão é para você identificar inequações do primeiro grau. Uma inequação ou uma equação. Pronto. A diferença é uma só. A equação e a inequação é bem parecida. É escrita, só muda um símbolo só. O que é? Na equação, o símbolo que você usa é o igual. Então, 2x mais 10 igual a 0. É uma equação. Na inequação, você não usa esse igual. 2x mais 10 é maior do que 0, ou 2x mais 10 é menor do que 0. Aí é uma inequação. Lembre isso para o resto da vida de vocês. Equação, use igual. Inequação é quando vem maior ou menor que. O que é maior ou menor que? Aquele Vzinho, gente, que abre para um lado e para o outro. Certo? Então aí tem uma tirinha que, se lê ela, indo da cidade A para a cidade D, você passa primeiro pela cidade B e depois pela C. Entre A e B há 10 milhas a mais do que B e C, e 10 milhas a mais do que B para C, do que C para D. Se A e D são 390 milhas, qual é a distância entre A e B? Ora, ele andou todo de A até D 390 milhas. Só que ele disse que de A até B tem 10 milhas a mais do que B até C, que também tem 10 milhas a mais do que C para D. Olha a complicação. Aí ele continua. Bem, eu sabia que isso ia acontecer. O que houve? A minha educação chegou a um impasse. Como é que a gente resolve isso? Vamos lá para uma equaçãozinha. Ó. A distância de A a B é x mais 10. Nós não sabemos qual é a distância. Só sabemos que é 10 milhas a mais. Não é? E mais 10, por quê? Porque além dele ser 10 milhas maior do que B e C, ele é 10 milhas maior do que C e D. Agora de B a C é x mais 10. E de C a D é só x. É só x. Vamos somar tudo e dar igual aqui a 390, que é a distância de A até D. Então, o x mais 10, mais 10, mais x, mais 10, mais x é 390. Quantos x você tem aí? 3x. E quantos 10? 3 10 dá 30. 3x mais 30 igual a 390. Resolvendo isso, você tem 3x igual a 390 menos 30. 3x é 360. Se você dividir o 360 por 3, você tem o x, que é 120. 120. E ele quer saber o quê? Qual é a distância entre A e B? Ó? É 120 mais 10, mais 10, 130, 140. Qual é a questão aí? Letra D, que dá 140 milhas, pessoal.
Então isso daqui é muito você usar do raciocínio. A última questão não, ela é facinha, essa tabelinha aí, certo? Para você dizer qual tabela apresenta os valores do gráfico. Ou seja, você tem esse gráfico e você vai dizer qual é a tabela que tem o mesmo valor do gráfico. Veja que janeiro tem 21,4. Você olha a letra A, janeiro está correto. A B, janeiro está correto. Mas a C, ó, janeiro está diferente, 27. Então está errado, a C não é. Já elimina. A D está correto, 21,4. Vamos para fevereiro, 22,5. Na A está certo, na B está certo, na C está errado, na D está errado, ó. 23. Então ficou o quê? A e B. Aí você continua analisando até você achar a resposta, que é a letra A. Vamos ver. Março, 23, a A está certo, a B está certo. Ninguém nem olha mais o C e a D porque já é eliminando. Agora abril, 27,6. Na A está certa, na B está errado, ó, 26,8. Já nem olho mais o resto de maio e junho. Eu já sei que a minha resposta é a letra A, porque a C estava errado janeiro, a D estava errado fevereiro e a B está errado abril. Então só pode estar certa a A. Não vai ter uma questão que nenhuma esteja errada, viu, gente? Então tá aí. Aí depois você vai ter essas questões. E o gabarito eu também vou mandar hoje para vocês, viu? Junto com as questões eu mando o gabarito da segunda-feira e o de hoje, que está aqui. Forte abraço, bons estudos a todos.